Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma resenha do livro Ferramentas para Empreendedores, Ferramenta para Empreendedores, de uma coleção da Howard Business Essentials, uma coleção que eu já comprei faz bastante tempo aqui, ó. Tem todos esses livros aqui, ó, para iniciar nos negócios, né? E, ó, gerenciando projetos, assim vai, estratégia, também tenho criando equipes. Então é uma série de livros pela Record, editora Record, gerenciando crise. Esses não li nenhuma ainda. Negociação, já comprei faz bastante tempo. Tomando decisões. E eu já li Finanças para Gerentes, mas eu nunca fiz nenhuma resenha a respeito. E o próximo livro que eu vou ler dessa coleção é Gerenciando a Mudança e Transição. Mas eu acabei de ler esse aqui, Ferramentas para Empreendedores. E é sobre ele que eu vou falar hoje para vocês aqui. Bom, esse livro ele é do autor Richard Luck, sexta edição, Record 2010, 292 páginas. Richard Luck ele é escritor freelancer de negócios e executivo editorial, cujos artigos foram publicados pela Oxford University e Harvard Business School, entre os quais esses aqui que a gente está conversando. Bom, o presente livro ele é dividido em 11 capítulos que abordam temas como empreendedorismo, riscos e oportunidades, modelo e plano de negócios. Lida com questões de financiamento, crescimento da empresa, demonstrativos contábeis como DRE, CFC, são siglas que depois a gente vai estar explicando para vocês, EBITDA, avaliação de empresa, entre outras situações da administração de uma empresa. Eu destaco aqui 3 capítulos e depois comentarei um quarto com mais propriedade, tá? O capítulo 2 se fala assim, como descobrir e avaliar uma oportunidade. Neste capítulo, o autor trata como algumas características de uma oportunidade, como reconhecer as oportunidades, quais os fatores que geram se apresentam como propícios para começar um negócio, perceber o valor e o retorno do negócio durante o ciclo de vida de um produto. Enquanto a empresa se mantém no mercado, entender a demanda, a capacidade de produção, operacionalização do negócio e os concorrentes. Eu trabalho numa organização já há mais de 20 anos, comecei como operador de produção, depois fui para administração e acabei me tornando sócio dessa empresa. E a gente passa por todas essas questões aqui que o autor levanta. A gente vai, conforme a gente vai estudando, vai conhecendo o negócio, é importante ter uma teoria para poder aplicar, é importante também ter um feeling de empreendedor para poder tocar o negócio. Então, tem essas questões aqui relacionadas principalmente às oportunidades que surgem, ao ciclo do produto, é muito importante também conhecer esse ciclo de produto. Entender o mercado que você está inserido, entender também os concorrentes com os quais você está lidando. Então, esse capítulo 2 é bem bacana porque ela traz como você vai descobrir e avaliar essas oportunidades. Temos o capítulo 6, que fala do financiamento da empresa. Como capitalizar, como financiar o fluxo de caixa, onde buscar os recursos para iniciar a empresa, agentes externos, internos, esses resultados das operações. O caixa, como diz o meu contador, o caixa é o coração da empresa. Financiamento da empresa, ela é um tópico bastante interessante, porque uma das últimas pós-graduações que eu fiz foi finanças, né? Finanças para empreendedores. Ou gestão financeira, depende da nomenclatura do curso, gestão financeira. Então ali você tem ferramentas para identificar como está o teu fluxo de caixa, da onde que o teu caixa é abastecido, se ele vem através de recursos próprios, do próprio negócio que vai estar utilizando dinheiro, ou se você vai estar buscando financiamento externo para alavancar o teu negócio.
Geralmente, quando se começa uma empresa, uma organização, temos dois alicerces de dar início e startar o caixa, que é recursos próprios, né, dos acionistas. Eles têm um capital, então eles vão aí fazer um aporte financeiro substancial, ou a pessoa não tem todo esse capital, ela tem um pequeno capital para dar o aporte, então ela busca um empréstimo bancário para financiar o início de suas atividades. O importante é que a empresa ela deve ter um crescimento sustentável e saudável, e a partir do momento que a empresa ela cresce, precisa de investimentos. E tem aí você vai ter que ter mais ferramentas, que aqui na resenha do livro a gente não vai ter esse espaço, esse tempo, mas para analisar quando é necessário, de repente, buscar um financiamento junto a uma organização de fomento, junto a programas do governo de incentivo ao empreendedorismo. Aí você vai estar trazendo caixa para a tua empresa para investir na ampliação de um galpão novo, por exemplo, de uma máquina nova que vai trazer rentabilidade maior para o teu negócio. E assim vai tendo a alavancagem do teu empreendimento. Isso é muito importante. Temos que cuidar com o nível, a capacidade de endividamento que a empresa tem para não extrapolar essa capacidade, porque senão corre-se o risco de uma insolvência lá na frente. Então isso tudo o livro traz assim de uma maneira bastante básica para o nosso conhecimento. O terceiro tópico que eu quero chamar a atenção é o capítulo 9, o crescimento da empresa. É natural que, uma vez criada uma organização, espera-se que ela cresça com cuidados em relação à velocidade de crescimento, necessidade de qualificação de pessoas envolvidas, aumento do processo e dos controles, impacto do crescimento no ambiente interno e como sustentar um crescimento saudável, sempre reavaliando o mercado no qual está inserido. Então, esse capítulo 9, que trata do crescimento da empresa, também é bem bacana, porque ele vai te chamar a atenção para algumas questões que, quando a tua empresa começa a crescer, às vezes tem um crescimento muito rápido, então você tem que ter o conhecimento de que é necessário ter recursos, ter matéria-prima, ter máquinas e equipamentos, ter pessoas qualificadas, para que esse crescimento seja sustentável e saudável. Evidentemente que vai aumentar a necessidade de ter mais pessoas qualificadas para ajudar na administração do negócio. Também você vai perceber que os controles de processo de produção administrativos, eles terão que ser melhor elaborados, vai ter que ter um controle maior sobre os processos para justamente não se perder na capacidade de investimento, na capacidade de estoque dos produtos acabados, da matéria-prima. Então é importante ter essa controladoria, e quanto mais a empresa cresce, mais necessidade tem de controlar as receitas, controlar as despesas, os gastos, enfim, para que a empresa continue crescendo de forma sustentável. E por fim, quero chamar a atenção aqui no tópico 4 para o capítulo 10, que justamente como é o título do livro Ferramentas para Empreendedores, o capítulo 10 vai tratar de mantendo vivo o espírito empreendedor. As empresas, por vezes, estagnam, elas param de crescer por 3 motivos. Porte, tamanho, né? Desejo e complacência. O porte requer especialização de funções, comunicação e coordenação das equipes, além de um forte sistema de controle. Quer dizer, as empresas param de crescer porque elas necessitam de pessoas qualificadas, necessitam de maior controle de suas operações, então elas ficam estagnadas. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, mais tempo se leva para chegar a coisas simples. Então, muitas vezes, a gente tem reclamações de muitas reuniões, como a empresa começa a crescer, tem muitas reuniões que são improdutivas. E as coisas que antes eram tomadas decisões mais rapidamente, quando a empresa era menor, agora demoram um pouco de tempo. Então, essa é uma das causas que as empresas param de crescer, por causa do tamanho delas. Tem a questão do desejo de crescer, da vontade que os sócios fundadores, dos cotistas ou acionistas têm nessa vontade de continuar crescendo ou não. Muitas vezes já tem uma carteira de clientes fidelizados, a gestão da empresa entende que não precisa mais inovar
investir e crescer, entra numa fase de acomodação. Então, a empresa chegou num nível tal de que ela entende que, às vezes, assim, isso é enganoso, que ela é autossustentável, que ela já tem um número de clientes satisfatório e ela se acomoda nesse colchão de receitas que tem no momento. Mas isso é muito perigoso, porque o mercado pode mudar de uma hora para outra, você pode perder clientes por um concorrente, e aí como é que fica? Então é sempre necessário estar inovando, querendo crescer, tendo o desejo de crescer, porque isso é um dos fatores, uma das características dos empreendedores. Complacência, o sucesso planta as sementes do eventual fracasso. Essa é uma frase de Richard Pascal. Então, o sucesso planta as sementes do eventual fracasso. Crescimento nas vendas deve ser apoiado por infraestrutura e sistemas de controle. E assim, o espírito de inovação do empreendedor é dissipado. O desafio da equipe empreendedora é manter vivo o espírito de inovação à medida que a organização cresce e atende mais clientes. Então, a empresa cresce e gera receita e a empresa acaba não mais investindo, não mais inovando como fazia anteriormente. Então, é importante manter esse espírito de empreendedorismo sempre ativo. Em contrapartida, o autor do livro sugere algumas dicas para mudar esse sistema de acomodação. Fomentar a cultura de inovação, estabelecer uma direção estratégica, envolvimento pessoal nos processos de inovação, melhoria dos processos, contratar pessoas com atitudes empreendedoras, criar uma organização ambidestra que atue eficazmente hoje e que também consiga antecipar o futuro. Então, uma das características do empreendedorismo é prever ou se antecipar ao futuro que está chegando, um futuro mais próximo. E o livro, então, agora nessas características de como ler livros, o livro fala sobre o quê? Princípios fundamentais de empreendedorismo, como fazer a gestão inicial de uma organização. Então, são princípios básicos e fundamentais para você começar uma organização. Evidentemente que tem uma vasta literatura hoje em dia, tem os cursos de administração que vão dar uma base mais sólida, mais aprofundada. Mas aqui é só o começo. O que está sendo dito e como? O autor trabalha o livro de maneira lógica e sistemática, abordando os mais variados assuntos relacionados à formação de uma empresa no campo da administração de negócios. O livro é verdadeiro ou em parte? O livro possui um conteúdo básico muito bem fundamentado e que com certeza ajudará o empreendedor a tomar decisões importantes no início do seu negócio. Bom, e daí? O que essa leitura pode trazer para mim e para você? É uma leitura fundamental para quem quiser iniciar um negócio e serve como revisão ou atualização para aqueles que são já empreendedores. Para mim, por exemplo, que já havia feito um curso de finanças, uma pós-graduação em finanças, relembrar determinados conceitos voltados para a área de finanças me fez muito bem, para sempre estar fresco na memória questões do demonstrativo, do resultado do exercício, que é a DRE, o balancete, o fluxo de caixa descontado, EBITDA, retorno sobre ativo, passivos, ativos, enfim, uma série de nomenclaturas de finanças que me fez relembrar. Tipo de livro. É um livro de administração de empresas, de empreendedorismo. Agora a gente vai expressar a unidade do livro em uma frase. O empreendedor precisa compreender seu negócio, olhar seus clientes com atenção e fazer com que a empresa tenha a capacidade de manter um crescimento sustentável com uma equipe engajada e comprometida, mantendo sempre o espírito de inovação ativo. Quais as partes principais do livro? As ferramentas para aprender a empreender, conhecer os riscos e oportunidades de negócio, conhecer as fontes de financiamento, fidelizar clientes, manter uma equipe qualificada e engajada e jamais perder o espírito de inovação. Quais foram os problemas que o autor levantou, então? O autor procurou mostrar as dificuldades que o empreendedor enfrenta ao começar o negócio e depois manter um crescimento sustentável. As palavras importantes do livro: empreendedorismo, finanças, oportunidades e inovação. Soluções do autor. O autor propõe vários conteúdos dentro da disciplina da administração de empresas que ajudam o empreendedor a avaliar seu negócio. É importante verificar as oportunidades e riscos,
observar o cliente, manter um crescimento sustentável da empresa. Ele traz conceitos contábeis que ajudam a entender e ajuda a tomada de decisões e propõe algumas dicas para manter o espírito de inovação e empreendedorismo à medida que a empresa cresce. E uma das principais frases do livro: o desafio da equipe empreendedora é manter vivo o espírito de inovação à medida que a organização cresce e atende mais clientes. Então era isso aí. Essa é minha resenha do livro Ferramentas para Empreendedores. Espero que vocês tenham gostado e tenham despertado o interesse de, caso você vá empreender, de aprender cada vez mais. Valeu, obrigado e até a próxima.